Olá, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui, né, para levar até você a história de grandes personagens da nossa igreja, de personagens do cristianismo. Hoje não vai ser um, serão três. Dois um pouquinho resumida, né? E o outro, a história um pouco mais detalhada. Então, bom dia com o santo do dia. Em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Então, falei para vocês que hoje nós vamos estar falando de três grandes homens da igreja do cristianismo. Vamos falar de São Filipe Diácono, resumido, São Alexandre Saulo, Bispo de Pádia, também resumido, né? Então, vamos lá. São Filipe. Entre os 7 homens de boa reputação escolhidos como diácono, Filipe foi o primeiro missionário da história. Ao deixar Jerusalém, anunciou o evangelho na Samaria. Depois, o Espírito Santo o levou para Gaza. Acabou os seus dias como chefe da comunidade de Cesaré, que hospedou o apóstolo Paulo. Então, se vocês perceberem, a gente não está dizendo a idade, como viveu, que ano morreu, essas coisas todas, porque a gente não tem, né? Mesma coisa aqui para São Alexandre. Tem poucas coisas aqui sobre eles, né? Alexandre entrou para a congregação dos Barnabitas com 17 anos e se tornou logo superior geral. Confessor de Carlos Barromeu, em 1567, tornou-se bispo de Aleria, na Córcega. Ali cuidou de tudo, até de matar a fome dos fiéis. Faleceu como bispo de Pavia e foi canonizado por Pio X em 1904. Então agora vamos aqui a história mais detalhada de São João XXIII, que vocês sabem que foi Papa da nossa igreja no século XIX. Nasceu em 25 de novembro de 1981, na província de Bergamo, em Sottomonte, Itália. Morreu dia 3 de 6 de 1963. Foi ordenado sacerdote em 1º de agosto de 1904 e foi canonizado dia 27 de abril de 2014. Um tempo desse aí, não tem, já fez 10 anos, né? Pelo Papa Francisco. Então vamos lá. Ângelo José Roncalli, quarto filho de 3 irmãos. Entrou para o seminário de Bergamo em 1896. Foi admitido à Ordem Franciscana Secular de 1901 a 1905. Foi aluno no Pontifício Seminário Romano. Em 1º de agosto de 1904 foi ordenado sacerdote, como já tinha mencionado. A seguir foi convocado como secretário do bispo Diácono Maria Radini e por isso regressou à sua cidade de Bergamo. Experiência de guerra ou da guerra. Viver ao lado do bispo, acompanhá-lo nas suas visitas aos lugares mais recônditos da diocese, certamente constituíram a inspiração pastoral que guiará sempre o futuro Papa. Porém, em 1914, tudo se interrompeu bruscamente. Faleceu Dom Diácono Radini e estourou a Primeira Guerra Mundial. Quando a Itália entrou no conflito em 1915, Ângelo Roncalli foi convocado para servir como novo sargento no campo da saúde. Depois, tornou-se capelão militar, trabalhando nos hospitais militares de reserva e coordenador na assistência espiritual e moral dos soldados. Em Roma, a serviço da Santa Sé. Entrou oficialmente no Vaticano em 1921, onde teve início a segunda parte da sua vida. Foi convocado a Roma por Bento XV para presidir pela Itália ao Conselho Central da Pontifícia Obra da Pregação da Fé. 4 anos depois, o novo Papa Pio XI o nomeou visitador apostólico na Bulgária, nomeado bispo em 19 de março de 1925. Em Roma começou sua missão em Sofia em 25 de abril. A seguir, foi nomeado primeiro delegado apostólico na Bulgária, visitando as comunidades católicas e estabelecendo cordiais relações com as demais comunidades cristãs até 1934. Vida no exterior como pastor missionário. Por vários anos, Ângelo José Roncalli foi representante da Santa Sé no exterior. Em 27 de novembro de 1935, foi nomeado delegado apostólico na Turquia e Grécia e administrador apostólico dos latinos em Constantinopla.
Não foi uma tarefa fácil. Na Nova Turquia, proclamada Estado não confessional, trabalhou para que os católicos não se sentissem excluídos da sociedade, ao invés. Na Grécia, deviam melhorar as relações com o patriarca e os metropolitas da Igreja Ortodoxa, com a explosão da Terceira Guerra Mundial. Segunda, né? Não pode ser terceira não houve. A situação de Dom Roncalli teve que mudar novamente em 20 de dezembro de 1944. Segunda Guerra mesmo. Pio XII confiou-lhe mais uma vez uma tarefa delicada. Foi nomeado núncio apostólico em Paris. A França, em uma situação de libertação, iniciava um profundo processo de lacinismo estatal, o que sempre inspirava Dom Roncalli em cada nova função era buscar a simplicidade evangélica, mesmo diante das questões diplomáticas mais complexas. Era sustentado por um desejo pastoral sacerdotal em todas as situações, como também por uma piedade sincera, que consistia em dedicar diariamente um maior tempo, à oração e à meditação. Como quase sempre acontece, a vida passa por rápidas mudanças. Assim aconteceu com Dom Ângelo Roncalli. Em 1953, foi criado cardeal e imediatamente teve que voltar para a Itália, onde se tornou patriarca de Veneza. Achou, portanto, podia dedicar os últimos anos da sua existência ao ministério direto de cuidar das almas na capital, Veneza. Ao invés, com a morte do Papa Pio XII, foi eleito Papa em 28 de outubro de 1958, escolhendo o nome de João XXIII. Durante o seu quinquênio de pontificado, deu ao mundo uma autêntica imagem do bom pastor, recebendo de fato o apelido de Papa Bom ou Papa da Bondade. Concílio Vaticano II e Magistério da Igreja. João XXIII demonstrou imediatamente ser um Papa inovador. Convocou o Sínodo Romano, instituiu a Comissão para a Revisão do Código de Direito Canônico, mas, sobretudo, de modo surpreendente, da Basílica de São Pedro, fora dos muros, convocou em 25 de janeiro de 1959 o Concílio Ecumênico Vaticano II. O objetivo não era mudar a doutrina católica, nem definir novas verdades de fé, mas repropor o conteúdo da fé ao homem contemporâneo para dar respostas às novas problemáticas e desafios de uma sociedade em revolução, coerente com uma atitude de diálogo e compreensão, e não de oposição à condenação. Convidou também expoentes das várias confissões cristãs como observadores do concílio. A mensagem de João XXIII foi lançada com força pelos seus 8 encíclicas, inclusive a Mater et Magistra, de 1961, na qual propôs o ensinamento social da Igreja. 70 anos depois da Rerum Novarum e da Pacem in Terris, de 1963, o primeiro documento da história dirigido a todos os homens de boa vontade, na qual destacava os conceitos de paz e de uma justa ordem social. Um tempo, João XXIII estava doente. De fato, faleceu em 3 de junho de 1963, como já mencionamos, logo depois do dia do Pentecostes. O Papa Bom foi beatificado por João Paulo II durante o grande jubileu de 2000 e canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014. Antes disso, mexeu com a estrutura da Igreja, sempre buscando melhorar, o serviço pastoral e atender às necessidades do povo. A oração que João XXIII gostava de rezar durante a missa: Pai do céu, Pai de misericórdia, atendei a oração do vosso servo, pela santificação e remissão de todos os meus pecados, pela saúde e fortaleza da minha alma, da minha casa, daqueles que estão vinculados ao meu serviço, pela satisfação e remissão dos pecados dos governantes, dos prelados, das almas consagradas e de todos, para que vos dignais conceder a todos a graça do Espírito Santo, por todos os pecadores do mundo, a fim de convertê-los e reconduzi-los ao caminho da salvação, pelo conforto dos aflitos, concedendo-lhes apoio e verdadeira paciência, pelo refrigério e libertação das almas do purgatório, especialmente as que têm direito à minha oração. Enfim,
para iluminar todos os povos que não receberam a luz do Evangelho e os nossos irmãos separados, para que possam vos conhecer e amar. Pai Todo-Poderoso, bendito sejais para sempre, junto com o Filho e o Espírito Santo. Assim seja. Então, meus queridos irmãos, essa é a história do Papa João 23, São Alexandre Sauli e São Felipe, diácono. Bênção de Deus sobre suas vidas. Compartilhe esse vídeo, dê lá o joinha, comente e vamos em frente até o nosso próximo encontro com a graça do nosso Deus. Bênçãos de Deus a todos. A resposta, vou ser santo. Eu digo sim, Senhor, vou ser santo. Esta é minha resposta, vou ser santo.